Pessoal, eu estou colocando aqui um material para vocês, que é um material rico, bem rico, tá? E ele é extenso também. Só que, obviamente, eu não vou cobrar para vocês como eu cobraria em uma turma de engenharia de produção, ou produção mecânica, que é muito comum, ou então produção sem a submodalidade, né? Que mesmo assim, normalmente puxa mais para a mecânica também. Mas eu vou colocar o material para quem quiser aprofundar. Ah, eu quero aprofundar, eu gosto muito disso. Vai poder aprofundar. Obviamente, na prova, pessoal, não vou cobrar desse jeito. Por que, que eu não vou cobrar desse jeito? Porque no material que tá subindo aí, eu peço para vocês estudarem da página 1 até a página 71 do material. Tá? Então, assim, eu peço, eu oriento, eu sugiro, mas na prova, basicamente, eu vou cobrar o que eu estou falando aqui para vocês, que é, obviamente, bem mais básico, certo? Então, assim, tem o básico, para quem quiser, mas tem o mais avançado para quem também quiser. Ah, professor, eu só quero o básico, tem problema? Não, paciência. Não, professor, eu quero mesmo é aprofundar, quero ir com tudo mesmo nisso. Dá certo também? Dá. Porque num curso superior é muito assunto, né? Você não tem como aprofundar em tudo. Se você aprofunda em tudo, você tenta aprofundar em tudo, no fundo, você não vai aprofundar em nada. Mas eu acho interessante, né? Para quem for trabalhar mais parecido com um engenheiro civil, esse material vai ser importante? Vai ser menos importante. Para quem for trabalhar em indústria mesmo, que tem colegas de vocês que estão trabalhando em indústria mesmo, né? Aí esse material já é mais importante. Então, assim, depende, pessoal. Tem estudos aí que dizem que do que a gente vê na faculdade a gente só usa 30%. Então, assim, e esses 30% também não são iguais, não. Um trabalha em uma coisa, usa 30, outro trabalha em outra, usa outros 30, e por aí vai, pessoal. É assim que funciona, tá certo? Então, tem esse lado também que é importante que eu fale isso para vocês, tá? Como, como engenheiro e como professor de vocês. Era isso, só para não aparecer, o professor passou muita atividade. Não, não é esse o objetivo, certo? Pessoal, vou dar outra dica para vocês antes da gente começar a nossa aula de hoje. Pessoal, eu fiquei muito estudioso de uns dias para cá. Por quê? Não vou cansar de falar isso, não. Talvez eu fale em outras aulas de novo, viu? Porque esse navegador, Microsoft Edge, ele tem um recurso que é esse aqui, ó. Você clica aqui, ó. Leia em voz alta. É um Azinho, como se tivesse um som. E depois você aperta aqui, ó. Aí ele lê para nós, tá? Ele está lendo aqui o texto. Você pode deixar mais rápido ou mais devagar. Eu gosto de ler mais rápido, eu até acho que ele lê um pouco devagar, mesmo no mais rápido. Para mim, ele lê um pouco devagar. Mas você dosa aqui no que você achar que é a velocidade adequada. Pessoal, parece zombaria, parece que eu estou zombando, mas não é zombaria, não. Depois que eu descobri isso aqui, pessoal, é doido. Coloco o texto aí para ler direto para mim, fica escutando, fica estudando. E top, como vocês dizem. Pessoal, vou falar uma coisa aqui para vocês também, antes, eu acho muito interessante. Nosso cérebro ele tem dois tipos de memória, que é a memória de curto prazo e de longo prazo. Tá? Memória de curto prazo é o que a gente está fazendo na hora, e o cérebro grava na memória de curto prazo. Se ele achar que aquilo é importante, ele tenta gravar na de longo prazo. Se ele achar que não é, Se ele achar que não é, aí ele grava, mesmo assim ele grava tudo.
Só que ele grava de um jeito que é mais difícil de acessar depois. Praticamente impossível de acessar depois. Então, acontece isso também no cérebro. O cérebro funciona assim. Então, quando é que o cérebro pega de uma memória e grava na outra, pessoal? É quando a gente está dormindo. Tá? Então, assim, tem gente que. Ah, eu sou o Superman. Eu quero estudar tudo. Eu vou tomar Coca-Cola com café. E eu não faço questão de dormir. Eu quero é estudar. Beleza. Tá? Ótimo. Só que assim, você vai morrer de estudar e seu cérebro não vai gravar na memória de longo prazo. Então, isso é um problema muito sério, tá, pessoal? Então, o que é que vocês têm que fazer? É tentar dormir cedo, tentar dormir a quantidade certa de horas que precisa. Sem dormir, pessoal, não aprende, tá? Tô falando isso para vocês. Ah, professor, enrolão, tá enrolando a aula. Professor é vagabundo. Não, não é, pessoal. É porque eu me importo tanto com vocês que eu quero é que vocês aprendam, tá? Aprendam e sejam os engenheiros de produção melhores que você puder. E assim, e o pessoal que estava antes de vocês, eu vou dizer um negócio para vocês, viu? Eles eram top e não é pouco top, não, é muito top, muito top, muito top. Por quê, pessoal? Porque na prova do ENAD, quando eles foram fazer, eles não viram nem todos os conteúdos do ENAD. Eles não viram tudo. Não viram tudo. Mas, mesmo assim, pessoal, eles foram nota 5 no ENAD, que é a melhor nota que tem. Eles não viram todas as matérias que caíram na prova, mas eles tiraram nota máxima. Então, assim, eu não espero menos de vocês, não, pessoal. Espero que vocês também tirem a melhor nota que puder, para vocês poderem continuar com o curso com a melhor nota que o MEC pode dar para a gente, tá bom? Então era isso. Agora vamos para o nosso conteúdo, tá certo? Pessoal, então vamos lá, tá? Pessoal, vou pedir aqui um negócio que eu aprendi, um curso que eu fiz para vocês, tá? Para vocês. E eu quero que vocês me digam aqui uma coisa, tá? Quando a gente pensa em fundição, vocês vão escrever no chat, tá bom? Diga o que é fundição na cabeça de vocês. Curtinho, pessoal. Uma palavra, uma frase, curto. Fundição. Quando vocês escutam fundição, o que é fundição? Coloquem no chat aí para nós, por favor. Fundição. Não tem certo nem errado não, viu, pessoal? Ninguém colocou, pessoal. Que triste. Ferro fundido, ótimo. Só a Maria Vitória, ninguém mais? Tá ótimo, tudo bem. Mas a gente vai aprender o que é melhor durante o curso. Só por favor, os outros. Pronto. A colega lembrou de ferro fundido, né? Pronto. Vamos lá. Pessoal, então, o que é fundição? Tá? Fundição, pessoal, é quando tem vários tipos de fundição, vamos dizer assim. Tem a fundição para química e tem a fundição para mecânica. A fundição da mecânica, ela usa a fundição da química. O que é fundição? Fundição vem de fusão. Fusão é passar do estado sólido para o estado líquido. Ok? Então, isso é fusão. E o que é a fundição? A fundição, pessoal, ela vai fundir metais. Aí o colega falou, juntar dois ou mais materiais. Se a gente faz a fusão, eu posso juntar dois líquidos, né? Eles vão ficar juntos. José Lucas colocou isso. Então, tá bom.
Também pode ser feito. Fusão também pode ser isso, né? Fusão pode ser pegar duas coisas e juntar uma com a outra. Então, na fundição, a gente precisa fazer a fusão, mas que não é exatamente juntar. É passar um material da fase sólida para a fase líquida, ok? Então, isso é fusão para a química. E na fundição, a gente faz uma fusão, normalmente de um metal, e esse metal a gente coloca ele dentro de um molde. Então, esse molde eu espero um pouco, depois que eu coloco ele dentro do molde, que tem o formato que a gente quer, eu espero um pouco ele solidificar de novo. Solidificar ao contrário da fusão. Ele estava líquido e ele voltou a ser sólido, tá? Então, ele volta a ser sólido, só que ele volta a ser sólido, pessoal, com o formato que a gente quer. Então, isso é a fundição. Esse molde, vocês não perguntaram, mas a gente vai ver de que é o molde. Tá? Pessoal, uma pergunta aí para vocês. Eu vou fazer mais fácil para vocês, pessoal. Mais fácil ainda, tá? Esse molde normalmente é de areia, tá? Coloquem V ou F, pessoal, no chat. Por favor. Só V ou F. Pronto. Não tá difícil, não. V ou F. O molde normalmente é de areia. O molde para fundição de metais normalmente é de areia. Coloquem V ou F no chat. Estou esperando, pessoal. V. Pronto. Antônio Auricélio colocou V. José Lucas colocou V. Juscelia colocou V. Bora, Maria Vitória também colocou V. Pronto. Pessoal, todo mundo acertou, pessoal, tá? Então, como é que acontece, ó? Para que eu consiga tirar o metal de dentro do meu molde, eu preciso quebrar o molde. Eu quebro o molde. Aí o que é que acontece? Para eu conseguir quebrar o molde, esse molde ele é feito de areia. Aí eu quebro o molde, aquela areia vai embora e eu faço o quê? E eu posso até reaproveitar essa areia em outro molde. Então vocês acertaram. Mas também existem moldes metálicos, viu, pessoal? Existem moldes de areia e também existem moldes metálicos. Mas o mais comum é qual? É o de areia. Aí chamam de areia verde, pessoal. Porque a areia é verde. Pronto. Outro, pessoal. Outro aí, para nós. V ou F de novo. Chamam de areia verde, porque a areia de fundição é verde. V ou F? Bora lá. Bora, pessoal. Tô esperando por vocês. Chamam de areia verde. Porque tem outra coisa junto. Pronto. Foi a resposta da Maria Vitória. Vai lá, os outros. V ou F? A areia que é usada para fazer o molde de fundição é chamada de areia verde, porque ela é verde. V ou F? Pessoal, isso é para vocês, não é para mim não, pessoal. Eu já sei por que é verde, que o nome é verde. Vamos lá, me ajudem. Isso é um curso que eu fiz, pessoal, para ajudar mais ainda vocês. Vai lá, por que é areia... Não, não é porque é areia verde, porque é verde ou não? V ou F? Ah, pessoal. Tô tistinho com vocês. Então, pronto. Então, também não vou dar resposta agora, não. Vou dar resposta só depois. Vocês não usaram V ou F? Então, vamos lá. Ó, então, pessoal, o ser humano, ele foi aprendendo a vencer a natureza. E a mecânica, ela foi a ciência mais importante da humanidade até poucos séculos atrás. Até a informática, até as tecnologias de microeletrônica, elas estourarem,
a mecânica ela era a ciência mais importante da humanidade. Inclusive, ela é a única ciência que deu nome para as eras da humanidade. Então, também tem isso, tá? Tanto a mecânica em sentido de materiais, quanto a mecânica em sentido de processo de fabricação. Idade da pedra lascada, idade da pedra polida, idade dos metais, mas mesmo depois que começou a história também, a mecânica continuou sendo a ciência mais importante da humanidade. Então, teve isso que aconteceu, pessoal, tá? Então, o ser humano, ele fabricava primeiro o que ele precisava por um talhamento, ele ia batendo, ia quebrando o material. Depois ele aprendeu que ele podia, com areia, ir passando a areia no material e deixando o material com formato melhor. Então, o pessoal chama de polimento, mas basicamente é um lixamento. Tá? E depois o ser humano ele começou a quê? Ele começou a trabalhar com metais, mas com o forjamento, que eu aqueço o material, não chego a derreter, vou batendo no material para ele ficar com o formato que eu quero. E depois do forjamento, porque a fundição, pessoal, eu já trabalho com a temperatura mais alta. Essa temperatura mais alta, tecnologicamente, é mais difícil de conseguir uma temperatura mais alta. Então, primeiro o ser humano conseguiu talhar, polir, depois forjar, e depois que ele conseguiu fundir. Porque para forjar, eu não preciso necessariamente fundir. Na verdade, se eu bater depois de fundido, não vai causar um acidente, né? Nem dá certo. Então, se fundir o material, aí eu já começo a trabalhar com fundição. Tá? É outra coisa. Então, a fundição, pessoal, o que acontece? Ó? Tem vários tipos de processo de fabricação, mas nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com a fundição. Então, como a gente viu, ó, quais são os tipos de processo de fabricação que tem? Moldagem, fundição é um processo de moldagem, conformação mecânica, união, são os 4 tipos de processo de fabricação. E processos de corte, são essas 4 classificações, que a gente viu isso na aula retrasada. E existe também, pessoal, o quê? Existe também um processo de fabricação que ele é disruptivo. O que é isso, disruptivo? Disruptivo é quando é totalmente diferente de tudo que existia antes, que é a impressão 3D, pessoal. A impressão 3D, ela é um processo de fabricação tão revolucionário que ele não entra de jeito nenhum em nenhuma dessas classificações, tá? Não entra em nenhuma dessas classificações, ok? Pessoal, sim, as armas medievais o pessoal começava a fazia uma fundição, deixava ele num formato próximo da espada, depois fundição é por moldagem, né? Depois ia batendo para fazer o forjamento. Aí o forjamento, pessoal, aí não é moldagem não, é conformação mecânica. Conformar quer dizer amassar, dobrar. Então, quando ele vai fazer o forjamento, ele não pega um martelo, aquece, não fica batendo na espada que ele vai fazer. Aí, quando ele funde para ficar com o formato próximo da espada, é uma fundição. Depois, quando ele faz o forjamento, o forjamento é um processo de fabricação de conformação mecânica, ok? Fundição faz parte da moldagem, tipo de moldagem, né? Um tipo de processo de fabricação por moldagem. E forjamento é um processo de fabricação por conformação mecânica, certo? Então, é isso, tá? Então, pessoal, mas eu gosto, podem perguntar pelo chat, não tem problema não, pessoal. Então, eu vou colocar aqui uma coisa para vocês no chat, ó. Prestem atenção no chat.
Tá lá para vocês, pessoal. Tá faltando uma palavrinha. Aí vocês vão me dizer qual é a palavrinha que está faltando, tá? Podem colocar no chat a palavrinha que está faltando. Pronto. Certíssimo. Coloquem os outros também. Ah, eu já dei a resposta, né? Então, nem preciso os outros colocarem, pessoal. Então, fundição é um processo de fabricação por, o colega colocou, moldagem. Aí aqui, ó, outra pergunta para vocês lá, pessoal. Na fundição, e outra pergunta que eu coloquei para vocês que eu quero que vocês coloquem no chat, ó, a resposta. Na fundição ocorrem as seguintes transformações de fase. Aí tem dois espaçozinhos lá para vocês colocarem no chat, pessoal. Quais são? Que vem da química, pessoal. Essas duas transformações de fase vem da química, tá no chat. Coloquem aí para nós. Na fundição ocorrem as seguintes transformações de fase: tan 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 e tan 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 tan. Pronto. Coloquem lá no chat. Pessoal, coloquem, pessoal, não custa nada. Você não precisa ter vergonha, não, pessoal. Errando você ganha, acertando você ganha, e a hora de errar é agora. Pronto, já escreveram aqui sólido líquido, fusão e solidificação. Bora, os outros dois, pessoal. Pelo menos mais um. Pessoal, fiz o curso, paguei, pessoal, pelo curso, para aprender esse negócio, para usar com vocês. Aí vocês não participam, pessoal. Por favor, né? Me ajudem também. Não foi o instituto que pagou o curso para mim, não. Paguei do meu bolso, pessoal. Isso tem sentido. Pronto. Líquido e sólido, sólido e líquido, fusão e solidificação. Então, pessoal, na fusão, na fundição, a gente vai utilizar as seguintes transformações de fase. Fusão, por quê? Porque o metal primeiro está sólido, ele não tem como entrar no molde sólido. Eu derreto para ele virar líquido na fusão. Quando ele virou líquido, que ele derreteu, aí eu vou e coloco dentro do molde. Aí depois que eu coloquei dentro do molde, o que é que acontece? Depois que eu coloquei dentro do molde, eu espero um tempinho com o material dentro do molde, ele não estava líquido. Aí eu espero um tempinho com o material dentro do molde para que ele passe de novo ao estado sólido, mas com o formato da peça que eu quero. Aí depois que ele está dentro do molde, eu espero que tenha a solidificação. Aí ele volta para o estado sólido, que a peça, obviamente, eu tenho que utilizar no estado sólido. Não posso utilizar uma peça no estado líquido, porque senão a temperatura ia ser muito alta, né? Eu ia acidentar todo mundo. Então é fusão e solidificação. Ok, pessoal? Então na fundição, primeiro eu derreto pela fusão para colocar dentro do molde. Quando está dentro do molde, eu espero solidificar para que eu consiga tirar a peça sólida. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Já já tem mais, pessoal. E uma perguntinha, mais uma perguntinha para vocês colocarem no chat. O molde é feito de qual material? O molde é feito de. Bora, pessoal, me ajudem. Areia. Quem mais, pessoal? Sua colega?
Molde é feito de... Pronto. Outro colega respondeu areia. Então, o molde é feito de areia. Por quê? Porque a gente precisa... Esse molde, ele não é permanente. Então, o que é que a gente faz? Terminou a solidificação, o material está solidificado, eu preciso quebrar o molde, não é a peça, eu quebro o molde. Quando eu quebro o molde, que é um molde de areia, esse molde de areia eu tiro a peça solidificada de dentro, aí fico com a peça. A areia que eu quebrei, eu posso pegar essa areia e posso reutilizar, faço um tratamento dela, posso reutilizar para fabricar outro molde, tá bom? Então, é areia, tá? Pessoal, então assim, isso aqui o engenheiro mecânico vê, mas existe o engenheiro metalúrgico que vê mais ainda. O engenheiro de produção vê também, mas vê um pouco menos do que o engenheiro mecânico, e o engenheiro mecânico vê um pouco menos do que o engenheiro metalúrgico, que foi formado só para isso, tá? Então, o ser humano ele acabou trabalhando de novo os processos de fabricação. Quando ele começou a aperfeiçoar os processos de fabricação, como a gente viu, ele chegou na fundição. Ele tem um molde, funde o material, pega o material, coloca dentro do molde, espera solidificar, quebra o molde, tira a peça que quer ser utilizado. Então, depois que eu fiz a fundição, normalmente, pessoal, depois da fundição, a gente trabalha com ou com formação ou com usinagem, tá certo? Aí assim, pessoal, existe um negócio que é o seguinte, ó. Para que eu faça a fundição, eu preciso saber a temperatura de fusão do material. Por quê? Porque eu preciso aquecê-lo acima da temperatura de fusão para que ele consiga virar líquido, para que só assim eu consiga colocar ele dentro do molde. E mesmo assim, pessoal, o material ele precisa ter um negócio chamado fluidez para que ele consiga ser fundido. O que é fluidez? Fluidez, pessoal, é a capacidade que o material tem de escoar, ok? Então, é a facilidade que o material tem de escoar. Isso é a fluidez. Tá? Então, o material tem que ter uma boa fluidez. A água escorre mais fácil que o óleo. Então, a água tem uma fluidez maior do que a do óleo, certo? Então, olha como faz muito tempo que o ser humano usava a fundição. 3.000 antes de Cristo, o ser humano já fazia fundição. Mas ele primeiro fundiu o cobre, depois ele fundiu o bronze, que na verdade é uma liga metálica, é a mistura de dois materiais, onde pelo menos um seja metálico, o bronze é uma liga metálica, o cobre mais estanho, e depois o ser humano passou a fundir o ferro. Por que só depois o ferro? É porque o ferro, pessoal, o ponto de fusão é mais alto, o cobre, o ponto de fusão é bem mais baixo. Então é muito mais fácil fazer um fogo, produzir um calor que funda o cobre do que fazer um que funda o ferro. Então, por isso que o ser humano fundiu primeiro o cobre, depois o bronze, que na verdade é o cobre mais o estanho, uma liga metálica, e só depois foi o ferro, ok? E a cerâmica, ela ajudou, quando o ser humano foi trabalhando com cerâmica, basicamente, pessoal, cerâmica, eu vou dizer um negócio bem grosseiro para vocês, mas é uma areia trabalhada, tá? Então, só depois que o ser humano passou a trabalhar com a cerâmica, cada vez melhor com a cerâmica, que ele também aperfeiçoou nos moldes, ok? Então, aconteceu isso. Então, demorou um pouquinho para o ser humano aperfeiçoar a fundição para a fundição chegar como é hoje. Pessoal, então tem várias coisas que são feitas por fundição. Ó. O que? Barra é feita por fundição. A chapa. A chapa não é bem por fundição, não, mas ela sai da fundição na forma de lingote e ela vai ser trabalhada para virar uma chapa.
Então, mesmo a chapa depende muito da fundição. A barra eu já posso fazer com que a barra saia no formato que eu quero. Mas normalmente sai um lingote, que é um quadrado assim, ó. Um quadrado. É uma barra quadrada grande. E esse lingote eu vou conformando para ele ficar com o formato que eu quero. Mas, por exemplo, uma base de uma máquina, uma base de um motor, as peças grandes, no geral, pessoal, elas são por fundição. Pelo menos o grosso é por fundição. Depois eu uso outros processos de fabricação para deixar do jeito que eu quero. Então, assim, fundição, pessoal, processo de fabricação muito barato. Se comparado aos outros, pessoal, processo de fabricação muito barato, tá? E assim, a fundição, pessoal, ela também tem um detalhe, ó. Na hora que eu faço uma peça, ela tem o que chamam de tolerância, uma tolerância até boa, que é uma tolerância entre 0,2 milímetros até 6 milímetros. Esse material aqui é um pouco antigo. Certamente, o pessoal já consegue aí tolerâncias muito melhores do que essa de 0,2 milímetros hoje, tá? Então a fundição avançou bastante. Muito, muito mesmo, pessoal. Então, assim, uma peça fundida, pessoal, é muito, 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 muito barato. Se comparado aos outros processos de fabricação, ela é um processo muito barato. Professor, você está dizendo que é barato? Para mim é caro. Professor Saulo, é caro. Para eu pagar, é caro. Para vocês pagarem, é caro. Mas para uma empresa, é muito mais barato ela trabalhar com fundição do que ela trabalhar com usinagem, por exemplo. Então, a fundição, ela é um processo de fabricação bem vantajoso para as empresas, tá certo? Então, tem esse detalhe. Pessoal, vou mostrar isso aqui da aula, que é o passo a passo da fundição, tá? Como é que funciona a fundição? Primeiro, pessoal, para que eu faça a fundição, eu preciso fazer um negócio chamado de modelo. O que é um modelo? Imagina que eu quero fabricar um, um, um aro, tá? Um aro de um caminhão. Quero fabricar um aro de um caminhão. Esse aro do caminhão, ele é fabricado por fundição, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é mandar fazer um modelo. O que é esse modelo, pessoal? O que é esse modelo? Esse modelo, ele é um, ele é um aro, vamos dizer assim, mas não é um aro metálico. É um aro que normalmente é feito de madeira, certo? Hoje, pessoal, com impressão 3D, eu posso fazer um modelo de plástico? Pode, cara. Tá valendo. Tá ótimo você fazer um modelo de plástico. Dá certo. Dá certo. Ok? Então, eu faço um modelo de um material menos nobre do que o material que eu quero fabricar. Madeira, plástico, ok? E o que é que eu faço? Para que é esse modelo, pessoal? Esse modelo é para eu colocar, a gente vai ver já já, mas é dentro do molde. Eu coloco ele dentro do molde. O molde não é feito de areia. Na hora que esse modelo estiver dentro do molde, é como se ele cavasse na areia, para dentro da areia ficar o espaço que eu preciso para fabricar a minha peça, ok? Então aqui olha o que é que ele diz, ó. Tem modelo de madeira, tem modelo de alumínio, tem modelo de aço, tem modelo de plástico e tem modelo até de isopor, tá? Então, tem vários tipos de modelo, ok? Então, eu fabrico o modelo. Pessoal, hoje, certamente tem muito modelo sendo feito de quê? De plástico e impressora 3D. Pode ter certeza disso, pessoal.
Então, depois que eu faço o modelo, aí eu faço o molde, ok? Então, o molde a gente viu que é feito de areia, coloco o modelo dentro do molde, tá? Coloco o modelo dentro do molde, para que dentro da areia fique vazio o espaço que eu quero. E o modelo ele tem o formato da peça e vai deixar um vazio dentro do molde com o formato da peça. Pessoal, respondam aí sim ou não. Antes da fundição, tem ou não que tirar o modelo do molde? Sim ou não? Vai lá, pessoal. Antes da fundição, tem ou não que tirar o modelo do molde? S ou N? O colega colocou tem que tirar, colocou S. Vai. S ou N? Pessoal, só S ou N porque não é difícil para vocês digitarem. S. Vai lá, pessoal. S ou N? S. Pronto. Então o S ganhou. Pessoal, é óbvio que tem que tirar o modelo de dentro do molde. Por quê? Porque esse modelo eu posso utilizá-lo várias vezes. O molde eu quebro. Mas o modelo não, o modelo é caro, eu tenho que pagar para fazer o modelo. Então, o modelo eu posso usar várias vezes em vários moldes diferentes, não eu tenho que tirar. Se eu não tirasse o meu modelo, como é que a peça ia entrar? Como é que o metal derretido ia entrar para formar? Certo? Então, precisa tirar o modelo de dentro do molde. Então, essa areia, pessoal, era areia mais um negócio chamado de aglomerante, que são os produtos químicos para a areia ficar durinha, tá? Para ela ficar durinha, para na hora que eu colocar o meu metal derretido dentro, esse metal derretido, ele conseguiu o quê? Ele conseguir ainda se formar a peça sem aquela areia se desmanchar na hora que eu estou fazendo a fusão, a fundição, ok? Na hora que eu estou fazendo a fundição, tá? Então, aqui, pessoal, ele está fabricando ó, os moldes. O molde, pessoal, ele fica dentro de uma caixa. Essa caixa normalmente é de madeira. Aí, além do modelo, pessoal, além do modelo, existe um negócio chamado de macho. O que é macho? Pessoal, macho, ele é um dispositivo que ele fica dentro do, do meu molde, tá? Ele tem um papel parecido com o do modelo, mas qual é a diferença do molde pro macho? Que o macho também é de areia e o objetivo do macho é deixar espaços dentro do molde para que esses espaços eles possam facilitar, principalmente que o material vá para lá. Então, o que é que acontece? Ah, tem um espaço lá que precisa ter um reservatório de, de metal derretido que vai ficar alimentando um pedaço da peça com metal derretido quando ele já estivesse solidificando. Então, faço o macho. Outra serventia do macho. O macho serve para ter o furo onde eu vou colocar o metal derretido para ele entrar dentro do espaço que foi deixado pelo modelo. Então, o macho, pessoal, sem os machos, eu não conseguiria ter uma fundição bem feita, não. Então, os machos, eles são auxiliares, tá? Eles vão deixar espaços dentro do molde. Tá aqui vários machos, ó, para que nesses espaços eles possam ajudar, permitir e ajudar a minha fundição. Desculpa. Aí depois, ó, faço a fusão, derreto o material, fusão é derreter o material. Vazamento, o que é o vazamento? É derramar o metal derretido dentro do molde. Depois, pessoal,
como a gente tinha conversado. Eu quebro o molde para tirar a minha peça. Esse processo se chama desmoldagem. Então, eu tiro a minha peça de dentro do molde, processo chamado desmoldagem. Só que o que acontece, pessoal? Existem o quê? Vão existir espaços, que esses espaços foram deixados lá pelos machos, que serviam para quê? Simplesmente para entrar o metal, né? Servia para fazer um reservatório de metal derretido, para permitir que fosse feita a fundição corretamente. Então, são espaços que é o canal de alimentação, que é por onde entra o metal derretido. Massalote é o espaço onde é o espaço que eu deixei para que tenha um reservatório de metal derretido, para que ele possa permitir uma fundição de qualidade, porque senão em alguns locais ele ia solidificar muito rápido e ia faltar metal derretido ali para formar aquela parte. Então precisa ter os massalotes. E rebarba, rebarba é o que, pessoal? É um pedaço de material indesejável que ficou na minha peça depois da fundição. Então, quando termina a fundição, eu tenho que serrar. Eu tenho que serrar o canal de alimentação, tenho que serrar os massalotes e tenho que tirar também as rebarbas. Então, esse processo se chama rebarbação, tá? Eu me barbeei, ó, mas não é a mesma coisa, não. A rebarbação e barbeamento. Rebarbação é tirar esses excessos de materiais que a gente não precisa logo depois da fundição. Tá? Canais de alimentação são os espaços por onde entra o metal derretido. Massalote, como eu tinha dito para vocês, é uma reserva de metal que ela vai ali guardando enquanto o material ele vai se solidificando, então ela permite uma boa fundição. E também, pessoal, a gente trabalha com limpeza, né? Tem que fazer uma limpeza da peça, por quê? Porque ela está cheia de areia, está com sujeira. Então, normalmente essa limpeza ela é feita com um jato de areia também, um jato de areia, ou jato de limalha de ferro. Hoje em dia é mais usado limalha de ferro. Aí eu vou e uso esse jato, disparo com esse jato em cima da peça para que ela fique bem limpa. Então a gente viu esses passos da fundição, tá? O que são as peças da fundição. Apesar de eu vou colocar mais materiais para vocês. Então, base de máquina, bloco de motor, peças grandes, normalmente elas são feitas por fundição. Existem outros tipos de moldes de fundição, mas o mais comum, pessoal, é o molde de areia, como a gente viu até aqui. Certo? Então, pessoal, para vocês, a gente vai ver só esse primeiro capítulo, que é o segundo capítulo do material didático, né? A gente só vai ver esse segundo capítulo, mas depois hoje ainda eu estou colocando todo esse material para vocês, mas eu só vou cobrar em prova para vocês esse capítulo que a gente está analisando, que é o segundo capítulo do livro, tá? Então, assim, fundição, pessoal, apesar de ser uma coisa um pouco antiga, mas não é toda empresa que trabalha com fundição, não é um negócio tão simples, fundição. Então, essas empresas elas vão experimentando, tem engenheiros, já existe, pessoal, engenheiro de fundição. O cara não é nem engenheiro metalúrgico, ele é engenheiro que trabalha só com fundição. É extremamente especializado, por exemplo, existe isso em Santa Catarina. Não tem sentido isso no Ceará, mas em Santa Catarina existe isso, engenheiro de fundição, tá? Então, assim, aí o cara que vai fazer o projeto do modelo, o projeto do molde, o projeto da peça, para fazer a fundição da melhor maneira possível, gastando o mínimo de material, gastando o mínimo de tempo, o mínimo de dinheiro. Então, existe já gente que tem esse grau de especialização. Né? E quando a gente faz fundição, pessoal,
a gente pode fazer algumas coisas, ó. Eu posso já deixar um furo na minha peça. Só que quando eu faço a fundição, a minha peça não sai ainda exatamente do jeito que eu quero, não. Muitas vezes eu preciso deixar o quê? Uma peça fundida um pouco maior do que é para ser, para que eu consiga terminar, dar o acabamento com processo, com outro tipo de processo, que se chama usinagem. Às vezes um furo, se o furo é grande, pessoal, o que é que eu faço? Eu coloco um macho dentro do meu molde para que esse macho já deixe o furo pronto. Mas se o furo é pequeno, não é bom fazer com macho. Aí eu faço por fundição, ou por fundição não, por usinagem também, por furação, depois da fundição. Então, e eu posso, pessoal, utilizar algumas técnicas também para que o material não fique trincando. Não deixar canto com 90 graus, eu deixo os cantinhos arredondados. Então, tem uma série de coisas que eu faço durante o processo de fundição que vão deixar o meu material melhor. Tá? Então, tem alguns defeitos também que são característicos de fundição. É importante que a gente tenha uma noção desses defeitos, mas eu não vou ver isso com vocês agora, mas tem no material didático. Tá? É interessante que vocês vejam isso depois com mais calma. Ok? Então, pessoal, o material é ótimo, é maravilhoso. Tá? O material é ótimo, é maravilhoso. Tá? Vou deixar esse material para vocês lá para que vocês deem uma estudada depois. Só é apaixonante. No próprio material também tem as respostas também, tem as perguntas e tem as respostas. Nesse material, por exemplo, esse aqui é um capítulo, entrou areia na fundição. Eu vou deixar a videoaula do entrou areia na fundição. Você assiste a videoaula, se quiser, claro, se quiser aprofundar, e depois lê o material didático para que você consiga aprofundar. Professor, eu estou fazendo engenharia de produção civil. Eu vou trabalhar com isso? Se você trabalhar em indústria, dependendo da indústria, vai. Tá? Professor, eu quero trabalhar com construção de casa. Então, aí, muito provavelmente você não vai precisar de fundição, certo? Mas é uma coisa muito interessante, é tanto que tem a disciplina, tem um conteúdo para vocês, de processo de fabricação metal mecânica, aí no curso de vocês, e eu particularmente acho muito apaixonante. Tá?